E aí que vem esse vídeo aqui do Figueiredo, que eu gostei e muito. Eu li só o primeiro parágrafo do Grilo e do Play. Para ficar melhor, é essencial um projeto de desenvolvimento nacional de longo prazo, bem elaborado, detalhado e consistente, focado no povo e não no establishment. Paulo Figueiredo vai falar do Brasil, no momento, do Eduardo. Vamos botar aqui. Vejam só. Esse aqui eu quero botar com imagens. Até porque Paulo Figueiredo não vai reclamar de direito autoral, né? Pelo amor de Deus, Figueiredo. Tá tudo errado. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente está tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. No caso do Brasil, o que a gente precisa é de um sucessor, não é o espólio político do pai. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. Não é o espólio para tocar, é o sucessor. Eu quero que continue o que Bolsonaro começou. Eu não quero que mude. Eu não quero que nada pro centro. Eu não quero um moderado. Eu quero que continue o que Bolsonaro fez. Dê o próximo passo. Que não jogue na lata do lixo e comece tudo do zero. Não, Bolsonaro já começou. Continua de onde parou, pelo amor de Deus. E não é que nós precisamos substituir o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem 70 anos de idade com uma condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? Antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. O próprio meu avô sofreu, fez ponte de safena e infartou como presidente. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro. É pouco tempo de sono. É sempre. Não o Lula que tá encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, uma mentira da mídia para derrubar. Você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa. Eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é o bolsonarismo? O meu diagnóstico do Paulo Figueiredo. O que é bolsonarismo? Eu às vezes acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. E eu concordo com o Paulo Figueiredo. Acho que Bolsonaro não entende, inclusive, o seu próprio tamanho, sua própria importância e a sua própria magnitude. Vamos continuar. Eu explico. O bolsonarismo ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. Movimento Nacional Populista. Assim, eu não quero ser arrogante nem nada, viu? Mas eu venho comentando com vocês há muito tempo, né? A importância da direita brasileira compreender o que está acontecendo fora do Brasil, nas outras direitas ao redor do mundo, que elas vêm dando uma guinada nacionalista de forma assim clara. É porque no Brasil você pega principalmente os intelectuais da direita brasileira, uma parte aí liberais, não é? Liberal, conservador. Quando o cara escuta a palavra nacionalismo, ele pensa em comunismo. Então tu chama de patriota, chama de soberania, chama do que tu quiser. Eu fico feliz de ver que o Paulo Figueiredo não tem nojinho. Não tá com nojinho das coisas. Vamos continuar. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Trump. Isso. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Isso. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro, com toda aquela simplicidade dele. O contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus, colocou a mão dele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti. Não um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento anti-sistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite. Que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima. Tô gostando. O que eu falo, gente? Falou, ó, a gente tem que sair do anti e dar o próximo passo. É um movimento propositivo. Tá me assistindo, né, Paulo Figueiredo? Tá aprendendo. Essa parte não, é porque eu tô falando isso tem um bom tempo, né? Encontrar eco em alguma outra voz, isso me deixa muito feliz, sabe? Isso me deixa feliz. Eu acho que isso aqui é importante, gente. Não, assim, eu acho que às vezes a direita... Eu não faço não, porque eu não... Eu falo o seguinte, acho que às vezes a gente também temos que discutir alguns assuntos para além da notícia do dia. E assim, se a pessoa for... Porque assim, eu tenho um programa de bancada às vezes, porque assim, o que tu achou disso aqui? Aí 5 pessoas diferentes dão a mesma opinião sobre a mesma coisa. Aí ficou meia hora discutindo a mesma coisa, só com opiniões diferentes, mas que no final do dia, assim, isso aqui é ruim. É basicamente isso. Às vezes falta a gente começar a tentar falar outras coisas, analisar outros contextos, ter outro tipo de discussões. Eu acho que isso aqui, esse tipo de discussão é importante. Ajudar a politizar as pessoas. Paulo Figueiredo que já falou alguma coisa que já deixou o Constantino maluco. Já falou do mercado financeiro, já falou da Faria Lima. Mas como assim? Ave Maria, não pode falar. Meu Deus, não toca na Faria Lima. Não sabe, Paulo Figueiredo, que não pode falar da Faria Lima. Mas vamos ver os outros braços do que é o sistema Paulo Figueiredo. Uma elite intelectual e acadêmica,
as Isso. universidades, os pseudocientistas, né? As cartinhas da USP e não sei o quê. A elite midiática, a velha mídia representada aí especificamente pela Globo News. E uma elite política. Uma elite política, o centrão, o establishment. Todas essas pessoas que montaram um esquema de poder que só beneficia elas, que não enquanto você paga a conta e se ferra. Porque propõe algo que nós reconhecemos como, na maioria das vezes, demoníaco. Ora, na política, o movimento nacional populista, que no Brasil é o bolsonarismo, é uma revolta contra isso daqui, ó. Essa é a revolta. É isso que nós somos. Nós somos uma revolta contra isso. Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. A última eleição em que o Temer participou sendo votado de forma direta foi em 2006, 2020 anos atrás, quando ele foi o deputado menos votado, o menos votado, do MDB de São Paulo. Michel Temer era em 2006, quando alguns de vocês não tinham nem nascido, e muitos de vocês não tinham nem cabelo no saco. Em 2006, ele foi o deputado menos votado do MDB de São Paulo. O Paulinho da Força, o relator do projeto da anistia, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes e Hugo Mota, pelo establishment político, é o quê? É um suplente de deputado. Que só assumiu porque quem foi eleito no lugar dele foi, aliás, caçado pelo TSE. Então, Paulinho da Força não está aí pelo voto popular. Está aí por uma decisão do TSE. E por isso foi eleito a dedo pelo Alexandre de Moraes para relatar o PL da anistia. Aí olha que engraçado, né? Paulinho da Força foi escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi escolhido por Michel Temer, que também está na foto. E por fim você tem o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício. Depois de inúmeros escândalos e casos de corrupção que teve envolvido, um cara que saiu de ex-candidato à presidência da República, pode até ter tido a eleição dele roubada, ex-senador por Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele mal consegue se eleger deputado federal. E isso aí, essa imagem, é o símbolo do establishment. Pessoas que não têm apoio popular, decidindo as pautas mais importantes do país, com o apoio imenso de quem? Da Globo, da Faria Lima. O nosso movimento, isso que você chama de bolsonarismo, é um movimento anti esses caras. É só isso. Porque é isso que os caras da Globo querem que volte. Um bando de políticos com projetos pessoais de poder que preferem vender a mãe do que perder o cargo. Então o Ciro Nogueira. O cara tá vendo que a reeleição do Piauí tá difícil e vai se colar no grupo que ele acha que vai vencer as eleições no ano que vem. Porque assim ele não perde a boquinha, não perde os instrumentos de poder e de enriquecimento. Isso é projeto de poder. Isso é um projeto de poder. O nosso movimento não é um movimento de projeto de poder. Ele é um movimento de destruição dos seus projetos de poder. Mas aí que tá um ponto, Paulo, que tem que mudar. O nosso movimento tem que ser um projeto de poder. Não é pra ter vergonha disso, não. Tem que perder a vergonha. Tem que bater no peito, sabe? Falar, eu sou bolsonarista mesmo e eu tenho um projeto de poder. A gente vai ter um projeto de poder. O meu projeto de poder é tirar o teu poder. Porque o poder existe. O poder existe. Se você quer tirar os outros lá, você tem que pegar o poder pra você. Então, a gente vai ter, sim, um projeto de poder. A diferença é que não é um projeto de poder mesquinho, pessoal, que deixa o povo de lado, que quer se servir do povo. Mas tem. Tem que ter vergonha disso não, pô. Mas a gente vai tocar o terror. Vocês vão tocar o terror, não. Porque eu falo assim, a gente fica parecendo até que eu vou entrar pra alguma coisa. Eu não vou entrar, não. Nada. O Paulo Figueiredo daí já colocou o nome dele na roda, falou que podia ser, acho que medida de defesa por 15 dias. Eu não falei nada, não serei, não estarei com o nome nas urnas e também não quero cargo nenhum. Mas só a gente falar, né? Nós bolsonaristas vamos sim ter poder, a gente vai botar pocando. Eu não tô aqui pra ter poder nenhum. Eu tô aqui pra acabar com a vida de todos vocês. É só isso que eu tô fazendo aqui. Não, eu tô aqui pro movimento ter poder. Eu tô aqui pro movimento ter poder, pra falar, pra informar. Você também, Paulo Figueiredo. O que você tá fazendo, você pode não querer o poder. Mas o que você tá fazendo, falando, tentando explicar, é pro movimento ter poder. Não podemos ter vergonha disso não, pô. É bater no peito mesmo, sabe? Falar, estamos aqui pra isso. Vamos fazer, vamos acontecer. A gente vai salvar esse país. Que é do Zap, obviamente, né? A gente tô ampliando, né, a discussão. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu só quero que vocês se fodam. É só isso. A gente precisa ter proposta. Precisamos ter. Não pode só ficar nisso. Porque pra botar pra essa galera se dar mal, você tem que saber como se dar mal. Não dá pra gente pegar, por exemplo, a questão da PEC da blindagem, colocar pra andar e tá a turma do Novo falando que é a PEC da bandidagem, né? Puxada aí pelo Deltan Dallagnol. Não dá pra gente tratar de algumas medidas econômicas e dar pra trás no primeiro momento que o mercado começar a reclamar. Tem que ter um projeto, tem que entender. E mais do que só o projeto, a gente também tem que entender o país, a sua amplitude e a sua complexidade histórica. Entender os agentes não apenas o que eles representam hoje, mas o que eles representam ao longo do tempo. A Globo, todo mundo consegue entender que é uma peça do sistema, mas como surge a Globo? Como cresce a Globo? Quem já apoiou a Globo? Qual o papel dela ao longo da história do Brasil? Isso é importante. Quem está por trás do Estadão, a família Mesquita? Qual o papel da família Mesquita? A gente tem que entender isso daí também. Temos que dar o próximo passo. Se a gente quer realmente botar pra pocar, pra nego ficar maluco, a gente tem que entender muito bem o que a gente tá fazendo. Temos que entender muito bem o que a gente tá fazendo. Agora alguém precisa carregar essa bandeira eleitoralmente. E eu posso dizer que tem que ser alguém que não tenha essa visão, não tenha esse projeto pessoal. E Eduardo Bolsonaro, meus amigos,
É assim, não tem projeto de poder pessoal. Se tivesse, ele não tinha aceitado a chance de perder o mandato e a eleição para o Senado, em São Paulo, para vir para os Estados Unidos, viver uma vida de classe média e lutar pela liberdade. Então, a questão sobre Eduardo, a meu ver, é muito simples. Não há outro candidato antissistema que esteja pronto para suceder o Jair Bolsonaro. O meu entusiasmo, que foi precoce, mas válido e verdadeiro, e se mostrou bem fundamentado em relação ao Eduardo Bolsonaro, é justamente porque eu tenho o privilégio que vocês não têm de conhecê-lo pessoalmente há anos e saber que ele é uma pessoa simples, razoável e com uma visão estratégica aguçada. Agora, há pouco de manhã eu estava em reunião com E tá aí. E pra